Olá, eu sou Balduino e você está no seu canal Sertão Cisaleiro. É isso aí, nós estamos aqui na cidade de Santa Luz, no Agreste, no semiárido baiano, no semiárido nordestino, aqui na região cisaleira da Bahia. É isso aí, com grande prazer, orgulho e satisfações, nós abrimos os trabalhos de hoje e vamos mostrar imagens. Essa vai ser um compilado de imagens feitas por alguns moradores e associados lá da nossa Associação do Gravatá, aqui em Santa Luz, que estiveram presentes na propriedade do nosso amigo Eduardo Emídio, do povoado de Barreirinhas aqui entre Ritirolândia e a cidade de Riachão do Jacuípe. E nós fomos conhecer esse projeto já tão falado e estudado pela internet nos últimos 2 anos, que o MOC, através de Berg e sua secretária Fran, estivemos lá com 2 associações diferenciadas, a nossa do Gravatá aqui de Santa Luz e outra associação lá da cidade de Ritirolândia. E nesse compilado vocês vão estar acompanhando as imagens, realizadas lá na propriedade. Eduardo Emídio é nosso amigo de longa data. Eu já o conhecia há muito tempo atrás por vídeos da internet. Inclusive, quem tiver interessado em conhecer a propriedade de Eduardo Emídio, vocês vão procurar no YouTube aí o canal Guardiões do Sertão, que tem um compilado de vários agricultores, pequenos agricultores, que têm desenvolvido técnicas e projetos diferenciados aqui no sertão. Tem muita gente lá da região de Pintadas. Eu vejo tanto vídeo na internet que acabo me perdendo. Se eu não gravo esse vídeo hoje, no dia que eu acabo de chegar, com essas impressões todas frescas na minha memória, eu acabo perdendo grandes aspectos e grandes momentos dessas viagens, dessas incursões que a gente faz nessas visitas guiadas pelos donos ou por alguma entidade que nos leva a conhecer esses projetos fantásticos. Na viagem de hoje, foi a propriedade de Eduardo Emídio, com várias pessoas interessadas em modificar as suas realidades nas suas pequenas propriedades. Não há nada extraordinário e há sim muita coisa extraordinária realizada na propriedade. Lá em Eduardo Emídio são 50 e poucas tarefas e nós só visitamos a metade da propriedade, principalmente na parte produtiva de caprinos e ovinos, a parte de leite, a parte de laticínios que ele desenvolveu, está bem novinha a estrutura, toda a cadeia ali produtiva, a alimentação dos animais, os animais confinados ou semi-confinados, todo esse processo foi explicado exaustivamente, animais de grande porte, animais de raça, enfim, fiquei encantado com as cabras Sânia, que infelizmente não dá para criar na minha propriedade. As que eu tenho lá que são mistas já dão muito trabalho, porque são raças para serem criadas realmente presas, confinadas, com toda a alimentação balanceada, e nós tivemos essa vivência fantástica, onde Eduardo Emídio mostra muito sobre medicamentos que podem ser feitos na própria propriedade, com coisas da própria propriedade. Então é uma propriedade altamente sustentável. E ele mostra passo a passo como foi feito nos últimos 20 anos, toda aquela adequação de terra, da propriedade, dos animais, como comprou as primeiras vacas, enfim. Tem todo esse histórico de como começou as dificuldades, não só de implementação, mas também da sociedade, da comunidade envolvida, de não acreditar nesses processos que ele implementou, de sustentabilidade, de um olhar mais apurado para o sertão, para a caatinga, de como sobreviver num pequeno espaço que muitas pessoas dizem que não se pode viver com 50 a 60 tarefas de terra, e ele nos prova justamente o contrário.
com investimento, com muito trabalho, com mão de obra específica para realizar todo aquele trabalho que a gente exaustivamente já mostra nesse canal. Ele conseguiu uma propriedade sustentável, feita lá com a mão de obra da própria família. Os produtos que lá são feitos, queijo, iogurte, leites, enfim, cocadas, enfim, tudo que ele produz lá é da própria propriedade. É interessantíssimo. Então, nesse vídeo específico, a gente vai estar mostrando aí os olhares dos outros participantes. Eu pedi para que enviassem para mim, para a gente fazer um compilado mostrando essa realidade fantástica aqui no nosso sertão, no nosso agreste cisaleiro, que também Retirolândia faz parte do nosso sertão cisaleiro. E Eduardo Emílio é assim um ícone aqui da região, porque eles nos prova diretamente, né, lá. Você vendo os vídeos na internet é muito interessante. Ele é um cara que se expressa muito bem, que fala muito bem, que tem esse traquejo já de muitos anos com as universidades que lá visitam, as escolas técnicas em agroecologia, em agrofloresta, enfim, as escolas de campo que frequentam e veem implantado o sistema lá de verdade. Uma coisa é você ver na internet, você estudar, outra coisa é você caminhar naquele solo, você ver o que foi feito com as plantas que a gente tem nas nossas propriedades, que aqui a região é muito parecida. E é assim fantástico, esse olhar muito apurado, muito trabalho dedicado à propriedade. E assim as pessoas que lá tiveram ficam encantadas de como ele conseguiu, né, a duras penas, que não é fácil. Depois de pronto é muito fácil estar lá, em uma manhã, uma tarde, um dia todo você observar tudo aquilo que foi feito. Mas são décadas de trabalho, de desenvolvimento, aplicando técnica certa, respeitando os princípios aqui da nossa região e aproveitando tudo que a região produz. Ele transforma em comida, ele transforma em elementos sustentáveis, não só para ele, para a família, mas também para os animais e para a própria propriedade, que a gente sabe que o solo também precisa ser alimentado. Ele alimenta esse solo, transforma essa dura realidade do agreste em uma propriedade produtiva e rentável. Ficamos assim maravilhados, né? Nosso técnico Maico nos acompanhou e tem esse olhar também. Ele já esteve lá, porque ele é estudante ele fez escola técnica, ele é técnico do ramo de ecologia, do ramo rural, no modo geral. Hoje são tantas escolas diferenciadas, mas o princípio básico é o quê? Sustentabilidade no campo, é a visão de viver, estar bem no campo. Essas escolas todas que estão acontecendo, que esperam que o governo do estado e o governo brasileiro possam implementar muito mais esse olhar com carinho, principalmente aqui na Bahia, que nós temos quase 70% do estado habitado por pequenos produtores rurais que habitam, né, e desenvolvem agricultura familiar e de sustentabilidade nas suas pequenas propriedades. É fantástico, a gente fica maravilhado. O dia hoje muito quente e abafado, estamos esperando chuvas, as chuvas agora do final do ano, e foi assim muito proveitoso. Então, não esqueçam de dar o seu joinha, né, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Não esqueça também de colocar seus comentários, que na medida do possível, como eu fico mais na zona rural e lá eu não uso a internet por conta de que tem que fazer a parte real das coisas para acontecerem, e a gente sabe que não é fácil, não é vídeo de internet, é vida real, é você levantar todos os dias e ter suas obrigações para cumprir na sua propriedade. Mas mesmo assim é muito proveitoso, muito fantástico tudo que se faz, mesmo que a gente não implemente nem 20% do que o cara fez na propriedade dele, mas com aquele olhar, com a produtividade que se tem lá, se pudesse implantar
pequenas atividades na sua propriedade já é de grande valia. É isso aí, fica aqui o meu obrigado hoje e sempre. E não esqueçam de compartilhar, de comentar, mandar para os amigos. A gente está sendo visto agora lá na Austrália, por amigos que estão levando nosso canal, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Espero que isso se reverbere cada vez mais e que se tenha consciência para as próximas gerações implementarem essas tecnologias e tantas outras que virão no futuro. Um grande beijo e até breve. Aqui é o proprietário e a sua esposa. Dando ração às vacas de leite. As vacas leiteiras. Ali, tira o leite, 280, 300 litros por dia. Dá pra fazer tudo, tomar conta de tudo e fazer, por conta de um custo. Aqui, ó, essa máquina aqui, eu faço isso aqui, ó. Encosta o rebote aqui e joga a palma aqui e ela espalha no corpo inteiro. O que eu gastava 1 hora e 40 minutos para alimentar essas vacas pela manhã e mais 1 hora e 40 pela tarde, hoje a minha mulher e meu filho alimentam em 6 minutos pela manhã e 6 minutos pela tarde. Só a palma. Já cai espalhado. Já cai espalhado. Outra coisa, eu posso nesse sistema, eu posso dar de comer, dar o feno ao gado, tanto chovendo como no seco. E não há desperdício. Outra coisa, não acumula alimento em cima do coxo, quando você chegar estava limpinho, parecendo que estava varrido, certo? Como que estava varrido, então não acumula comida, porque o acúmulo de comida gera fungo, gera problema, doença para os animais. Então tem que ser limpo. Então o coxo, ele permanece limpo e os animais se alimentam com tranquilidade, certo? E aqui eu consigo alimentar com facilidade, economia de tempo e qualidade no alimento dos animais. A gente não precisa de um animal gordo, a gente precisa de um animal nutrido, produzindo leite, certo? Tanto vaca como cabras, e principalmente as cabras de leite, eles não são um animal que é para acumular carne, até porque a aptidão dele não é produzir carne, sim produzir leite. Então a gente vai alimentar. A alimentação aqui, que eu uso o concentrado que eu uso por produção de leite. Então o animal que produz 5 kg de leite come 1 kg de concentrado. De 4 a 5 kg de leite, ele come 1 kg de concentrado. 3, 700 gramas. 2, 500 gramas. Menos de 2, 300, 400 gramas de concentrado. Então, quem produz mais, come mais. Quem produz menos, come menos. Concentrado. Capim, palma, feno, é tudo igual. Agora, a parte de concentrado, ela é diferente pela produção. Entendeu? Porque se eu der 2 kg a quem produz meio quilo de leite, ele vai acumular gordura e não vai produzir leite. E meu objetivo não é acumular gordura. Se eu der meio quilo a quem produz 5, ela vai produzir 1 litro e não vai atingir o objetivo também. Vai ser um animal que vai sentir, porque ele é um animal mais exigente. Ele produz mais, exige mais. Gasta mais energia para produzir. Cabritos ficam só no máximo 15 dias, até eles começarem a comer qualquer coisa, a gente tira e amamenta de manhã e à tarde. Até 60 dias, depois de 60 dias, não engorda mais não. Mas também não engorda. Não engorda, não engorda mais porque não tem onde engordar mais. Aí ó, não tem nem um dente, tá vendo? É novinho ainda. Não tem nem um dente. Agora tá mole. Gasta energia andando. Não precisa caminhar muito para se alimentar. Ele não é. O que ele comer de energia e proteína, fica tudo guardado aí. Entendeu? Agora, se fosse um animal. Agora você pega um animal desse, solta aqui 30, 40 cabras, de 200 reais pra ele enrabar, enrabar, nem 2 dias ele vai embora. Só fica o sabugo. 2 dias ele vai embora, entendeu? Então assim, tudo isso a gente tem que ter consciência. Nós,
jovens de 50 acima têm que entender que o passo diminuiu. Só desce o degrau. Os jovens de 50 abaixo ainda estão com um passo mais longo. E a gente que tem de 50 acima, o passo vai diminuindo o passo. Não tem jeito. Isso é natural. E quem não entender isso, fica, como eu digo, o povo fica mentindo, dizendo que dizendo que ainda corre. Mas tá dando um choque das raças aí, né? Aqui, Tá dando um choque das raças. esses animais aqui são animais que tá aqui no plantel, mas são animais que eu vou vender. Esses animais aqui de cores eu vou vender. Vou ficar só com Sunny. Sunny, só os branquinhos. Para facilitar a meu questão de manejo, questão de reprodutor e tudo mais, entendeu? Então são animais que eu vou comercializar. Mas dá para criar sem cabeça. Tá. Boa. Para todo mês a senhora dizer assim, eu quero comer um e quero vender os outros que ficar 5, 6, 7, 8. Sabendo que Aqui agora, ó. Toda semana aqui eu tô tirando aí 4, 5. Não serve pra nada, mas ajuda em feira. 4, 5 dá 1.000, 1.200. Não dá muita coisa não. E tem gente que tem sem tarefa. E a gado, a criação, morre, é tudo magro, tudo cheio de verme, porque não sabe dividir. Aqui nada vai, na criança você tem abelha, não é isso? Tem. Tem abelha. Tem abelha. A abelha fica cá na caatinga. Entendeu? Bom seria, é porque assim, Queberg não deu certo a gente... O ideal seria uma visita dessa, que eu digo, uma visita dessa, ela tem que ter almoço. Porque eu tenho espaço para trabalhar. Porque sem o almoço eu fico preso. Porque eu não posso trabalhar com vocês. Aqui, ó, já é meio-dia ainda, não? Oi, desculpa. Damos de comer a 34 vacas, 100 e pouco, 120, 130 caprino e ovino ali. Tiro o leite, 280, 300 litros por dia. Dá pra fazer tudo, tomar conta de tudo e fazer, por conta de um corpo. Aqui, ó. Essa máquina aqui, eu faço isso aqui, ó. Então aqui eu encosto o rebote aqui e jogo a palma aqui e ela espalha no coxo inteiro. O que eu gastava 1 hora e 40 minutos para alimentar essas vacas pela manhã e mais 1 hora e 40 pela tarde, hoje a minha mulher e meu filho alimentam em 6 minutos pela manhã e 6 minutos pela tarde. Só a pau. Já cai espalhado. Já cai espalhado. Outra coisa, eu posso nesse sistema, eu posso dar de comer, dar o feno ao gado, tanto chovendo como no seco. E não há desperdício. Outra coisa, não acumula alimento em cima do coxo. Quando você chegar estava limpinho, pode ser que estava varrido, certo? Como que estava varrido, então não acumula comida, porque o acúmulo de comida gera fungo, gera problema, doença para os animais. Então tem que ser limpo. Então é importante. Você só vai desidratar ela e depois guardar. E guardar. A ração é para gado e criação, né? Gado e criação. Aquele poda, tem em todo lugar, tem de poda. Então assim, a gente... Água... E a questão sanitária que você fazer limpeza, vermifugar periodicamente. Aqui a gente faz um controle com um sistema chamado FAMACH. O FAMACH é um cartãozinho, era até para eu estar com ele aqui. Tem um cartãozinho? Apoio. Então com o FAMACH você não vai ter animal com anemia. Porque se você passar todo mês o cartão nos seus animais, você vai ver o animal que está apresentando um sintoma de verme. E aí você vai vermifugar só aquele animal e vai entrar com a vitamina B só naquele animal, certo? Mas e os outros não tem verme? Tem, com certeza tem verme. Mas a ideia é exatamente essa, vermifugar quem está precisando de ser vermifugado e deixar os outros. Porque o verme dessa cabra que foi vermifugado vai cair no chão e o verme dessa que não foi também vai cair no chão. Esses vermes vão se cruzar e vão voltar para os animais novamente. Porém, se eu medicar todos, o verme que caiu no chão e que ele implodiu o ovo e depois voltar para o animal,
ele volta resistente ao medicamento. Mas como ele foi cruzado com um animal que não recebeu o medicamento, o verme foi cruzado, um que recebeu e outro não, ele vai formar um indivíduo que não vai identificar a droga que o pai dele, de um lado só, recebeu. Então ele vai acabar morrendo aquela porcentagem que a gente sabe que morre, que não é 100%. Eu vi lá que não tava quebrado, tava cortado. É a tesoura de podagem. Eu vi ali que a tesoura... Não, a gente às vezes a gente quebra, até com o alicatezinho com a tesoura. Ah, sim, é isso aí. Bem, gente, a gente utiliza a tesourinha de poda e é produtivo, viu? Isso aqui porque houve algumas discussões que o pessoal dizia assim, ah, você fala que quanto é que o cara vai produzir? Eu tiro 30 sacos num dia. É rápido, né? Eu tiro 30 sacos num dia. Entendeu? Agora aqui eu pego, vou colocando numa lona. Depois, se eu quiser secar, eu seco ele e coloco no saco. Ou então, eu como tá aqui, eu coloco na lona, levo ali na máquina forrageira. Passo na máquina para desfolhar todinho. Depois eu boto para secar. E depois de seco, eu coloco no saco e guardo. Então é simplesinho. Pode cortar 80% dos galhos da árvore e não vai afetar em nada a árvore, vai aumentar a produtividade dela. Cansanção de favela, um antibiótico poderosíssimo. Quer dizer, eu estou lá com minha cabra, com enfermidade, então eu vou aqui com cansanção de favela, diluído num álcool. Se você tiver o álcool, se não tiver, você pode macerar e colocar na água e dá para beber 100 ml uma cabra, 100 ml uma ovelha e 250 uma vaca, e vai te ajudar na questão desse antibiótico. A gente tem aqui também um antisséptico, né, que substitui o iodo para a gente estar curando o umbigo, dos borregos, dos cabritos, das enfermidades, das coceiras, inclusive as nossas também. Então aqui ali como eu falei, é só o cansanção de favela, mas aqui a gente tem aroeira, angi, cumburana, barba-timão, caraíba, cansanção de favela, tudo junto. Então assim, várias plantas, jurema, caju. Então quanto mais você tiver plantas de tintura vermelha, quando você cortar entre casca e for vermelha, pode colocar aqui dentro, que vai dar esse material aqui Com álcool aí. com álcool, e aí você pode guardar até quando você necessitar. O álcool utilizado, álcool 70. Álcool 70. Álcool 70. Boa pergunta, é importante saber isso também para a gente estar utilizando o material certo. Aqui nós temos um antitóxico, que quem dá comida a bicho sabe, né? Às vezes eu dou pau, eu dei um capim lá na minha vaca. E quando você chega lá com a ovelha que está com anemia, com o olho branco, quem é que compra medicamento aqui? Qual o primeiro medicamento que é vendido para vocês? Vocês lembram? Ferron, ferrodeque. Ferron e ferrodeque. Pronto. Vou provar para vocês aqui agora que o cara vende para vocês aquilo que vocês não precisam. E vende e o que ele precisa vender. E o que a gente já tem. Ferrodeque não serve para nada a não ser para piorar a situação do animal que está com anemia. Vamos dar uma surra de botinho junto pra ela. Se você der Ferrodeque a uma cabra que está com anemia, ela piora a situação. Eu já dei de uma ovelha, tá caminhando e cair e não levanta mais. Não dê mais não. Não precisa dizer mais nada, certo? Por que isso ocorre? Ferrodeque é um animal à base de ferro. Porém, o animal ruminante, caprino, ovino e bovino, não absorve o ferro, esse ferro no organismo como é aplicado. Por então, você está dando uma coisa que ele não precisa, que não faz nada para ele. O ferrão B12 é um pouco diferente. Eu não uso ferrão B12, eu uso outras vitaminas B e não ferrão B12, por conta do ferro que não vai servir para nada, a não ser tingir a carne. Aplique Ferrodeque, aplique ferron, depois mate o animal 30, 60 dias depois e vá lá no músculo onde você aplicou, dentro do processo de alimentação dos caprinos e ovinos.
que lá na região de vocês, eu não sei como é que chama, né? Eu não sei nem se tem, mas eu acho que tem. Então aqui a gente tem o mata-pasto. E aí o mata-pasto a gente tem um problema, porque quando a gente tem ele lá no... É um que tem a florzinha amarela? Quando a gente tem lá no pasto, sempre a gente chama ele de mata-pasto porque ele infesta todo o pasto. Mas quando ele nasce muito, é sinal de que aquele solo é bem fértil. Então, a gente basta colher ele, fenar e guardar. Ele tem 18% de proteína. Então, eu, com um feno de mata-pasto, um feno de catingueira, eu já consigo produzir leite e carne sem precisar de um outro alimento, basta que eu tenha palma. Então, se eu tenho catingueira e mata-pasto e palma, eu já consigo produzir leite e carne, meus animais vão ficar gordos, vão ficar produtivos e eu não vou estar precisando estar correndo, buscando milho e soja para dar aos meus animais. Por quê? Eu vou buscar no milho a energia que eu tenho na palma, eu vou buscar na soja o mineral ou a proteína que está aqui no mata-pasto e no pau de rato. A catingueira. Então a gente também tem a lã de seda, que é uma outra planta também importante, com 18% de proteína. Nós temos uma plantinha que a gente chama de vergalho de padre, que ela é mais de terreno de barro, e nós estamos economizando tanto no concentrado, né, que é a parte mais cara da produção de leite e carne, que é milho, soja, sal mineral. Então aqui a gente consegue ter até 12% de proteína. Que um capim, para ter 12%, teria que ser um capim antes dele soltar o cacho e ser bem adubado esse solo. Coisa que a gente não tem hábito de adubar o solo e não tão pouco de colocar o animal para comer o pasto antes de cachear. Então a gente sempre coloca, depois que o capim cacheou, jogou a semente para poder garantir a semente do ano seguinte. Porém, depois do capim cacheado e jogado a semente, ele cai de 12% para 3 a 4% de proteína se ele ainda estiver verde. Se estiver seco, 2%. Então assim, nada justifica a gente derrubar uma árvore como a catingueira ou pau de rato para produzir um capim que quando o gado vem comer tem 2%. Sabendo que eu tenho 12 aqui e uma outra vantagem, eu sempre vou ter ele verde e sempre vou ter ele no período da seca, quando está tudo seco e não tem mais nada, eu tenho lá a folha do pau de rato que eu posso estar colhendo e fornecendo os animais. Tem uma outra planta